Graça e paz, seja bem-vindo. Sou o pastor Geice, estamos aqui no podcast Filhos da Luz. E hoje nós queremos contar a história do nosso ministério na Inglaterra, em Londres. E hoje eu estou com o meu convidado, o Bispo Ronaldo. Bom dia, boa noite, eu não sei que hora é aí. Não sei que hora que você vai assistir ou ver esse podcast. Privilégio estar aqui com os irmãos e poder compartilhar alguma coisa aqui no nosso podcast. Amém. Gostaria de fazer uma introdução aqui da nossa história em Londres, né? Mas a pastora Camila viemos para ajudar a revitalizar uma igreja, um ministério de louvor. E ajudando essa igreja, nós passamos por algumas dificuldades quando nós ficamos sabendo que o Bispo Ronaldo foi enviado para a Espanha. Então nós fizemos um convite para que ele viesse conhecer a igreja em Londres, para que ela se tornasse luz para os povos. E ele veio nos visitar. Bispo, o senhor pode contar como é que foi esse dia que o senhor veio nos visitar, conhecer os irmãos que eram de Trindade, né, da Luz para os Povos de Trindade, e nós fizemos o convite, o bispo veio. Como é que foi essa experiência para o senhor? Bom, nós tínhamos sido, eu e minha esposa e meus filhos tínhamos sido enviados para a Espanha com o objetivo de abrir aqui na Europa uma base para treinar obreiros missionários e também estabelecer mais igrejas, outras igrejas. E nós estávamos naquela época abertos para isso, né? Já tínhamos um trabalho estabelecido em Portugal há muitos anos, um trabalho estabelecido lá em Ávila, na Espanha, onde nós morávamos, e também na Irlanda. Na Irlanda já tinha, acho que, 2 igrejas naquela altura. Quando eu recebi uma ligação, se não me engano, o pastor Israel, que era o pastor lá em Portugal, teve o contato primeiro com o pastor, que era o pastor do trabalho que tinha começado, né? E ele nos chamou para vir visitar, conhecer vocês aqui, porque eles queriam, o pastor que estava à frente queria uma cobertura, né? Queria estar junto com o ministério, queria uma cobertura. E eu lembro que eu vim e o Israel veio também. Nós ficamos aqui, acho que uns 4 dias, 3, 4 dias com vocês naquela altura, né? E foi quando eu conheci, eu ministrei, você falou para mim que lembra até a palavra que eu preguei naquela época, né? E foi uma experiência joia, porque nós orávamos e jejuávamos muito para a expansão do ministério aqui. Quando nós chegamos aqui e vimos a realidade nossa da igreja local, aquilo foi desafiador, mas também houve paz no coração de saber que Deus estava nisso. Que bênção. Eu sei que a primeira palavra que ele pregou, né, nesse dia, uma palavra que nós sempre compartilhamos nos encontros, né, que é sobre as mulheres cuidando do corpo de Cristo na sua ressurreição. E sei que para nós foi uma alegria, né, receber o Bispo Ronaldo, o pastor Israel na época, né? Uhum. E desde lá nós começamos a elaborar alguns trabalhos e nós tínhamos algumas dificuldades. Para o senhor, naquela época, qual era a dificuldade dessa igreja, dessa comunidade que estava aqui na Inglaterra? Bom, quando nós conhecemos o grupo que aqui estava, não era um grupo grande, era um grupo pequeno. Os antigos líderes que estavam à frente, eles tiveram que ir para o Brasil, acabaram voltando para o Brasil, e nós tínhamos o desafio de continuar. Não tínhamos os pastores, não é? Todos vocês eram novos convertidos, vamos dizer assim. Não tínhamos um lugar para reunir e éramos poucas pessoas. Então, a nossa grande dificuldade começou por não ter pessoas comprometidas com a igreja para a gente poder estruturar a igreja. Aquela altura, você lembra que era muito, mas muito difícil mesmo, né? O segundo grande desafio era um lugar, porque aqui não tinha, e é difícil até hoje, o contexto da gente fazer nas casas. A maioria das pessoas moram em estruturas menores, né? Muitas vezes você não tem como fazer uma reunião numa casa, como a gente faz no Brasil e em outros lugares. Na maioria das vezes, a gente começa numa casa para depois virar uma igreja. Aqui nós precisávamos de um lugar. E foi um desespero naquela altura que a gente saiu do lugar que estava por causa do pastor que foi embora e tudo mais.
E o principal era liderança. Você tinha vindo de Trindade para cá com a Camila para ajudar no louvor, era recém-casado. O Olair e a Anne também eram novos na fé ainda, não é? Eu acho que o Andes e a Tati estava convertendo. Não era nem assim, não tinha nem firmado direito ainda, estava no início. Esse foi o grande desafio do momento, mas Deus foi misericordioso conosco. É verdade. Eu lembro que nós, lá no Brasil, tinha uma estrutura de fazer um encontro, né? E tinham obreiros, tinha equipe de intercessão, equipe de apoio, e nós fomos desafiados a fazer um encontro com Deus aqui. E eu me lembro que nós fizemos um encontro com Deus lá na cidade de Oxford, Isso. e veio o Senhor, A Bispa Derani, a o Bispa Samuel e a Derani, Miriam. e o pastor Leonardo, se eu não me engano, também. Eu acho que ele veio também. E como é que foi essa experiência, né? Nós tivemos várias experiências, uma delas com o pastor Anderson, né? Que ele estava assim, no primeiro amor, se convertendo, como o senhor disse, né? Exatamente. E como é que foi esse encontro? Olha, para mim, para minha família, foi assim, superação. Porque eu, a Derani, o Samuel, acho que você lembra disso, Samuel, a Miriam, e acho que o Leonardo estava também, a gente pregou, a gente cozinhava, limpava o banheiro, intercedia, só tinha aqueles, né? Então, enquanto eu pregava, o Samuel, a Miriam fazia a comida para todo mundo. Depois, quando o Samuel pregava, eu ia ajudar a Miriam. E a Miriam ficou também, acho que, cuidando das crianças. Sim, é verdade. Ela cuidava das crianças. Ela tinha 17 anos, né? Era uma mocinha. Foi desafiador, mas como Deus usa de uma forma sobrenatural, como Deus faz de uma maneira milagrosa, né? Foi bom. Foi. Eu lembro que nós tivemos experiências ali naquele encontro do Arco da Velha, lembra? Muitas experiências. Eu me lembro que foi nesse encontro onde o pastor Olair mais a pastora Anne foi ordenados. Foi, é verdade. Foi sobrenatural e conta isso para nós, porque ali também nós recebemos a promessa assim, o próximo é vocês. Isso. Né? E como foi, aquilo foi sobrenatural. Nós tínhamos já começado a cobertura da igreja, já tinha um período, um tempo, né? E quando nós marcamos o encontro, e vocês conseguiram levar um monte de gente para o encontro. Só que nós não tínhamos com quem fazer o encontro. Então nós viemos com uma estrutura, pouca gente, para fazer esse encontro. Eu acho que a gente trouxe até algumas pessoas da Irlanda para passar pelo encontro. Sim, se eu não me engano, a Jomara, a esposa de Samuel, passou nesse encontro. É verdade. Lá que foi o encontro dela com Deus. Pai dela, mãe dela, né? E ali, quando terminasse o encontro, nós íamos ter que voltar para ir embora, né? E como que a igreja ficaria sem uma liderança constituída? O Olair e a Anne, eles não tinham uma formação pastoral ainda, eles não tinham preparo, nenhum de vocês tinha, e eles eram o casal talvez mais carismático entre vocês. Nós, orando ali no encontro, cozinhando, lavando, pregando, orando, resolvemos colocá-los como líderes e ordenamos eles ao pastorado para que os outros pudessem reconhecê-los, porque vocês eram todos iguais. Olair é seu cunhado, né? É verdade. A Anne e a Camila são irmãs. Então, para haver uma constituição de uma liderança, para haver uma organização, para haver um respeito, para haver uma fala que pudesse ser respeitada, ouvida por todos ali, nós resolvemos, conversando com vocês, ordenar o Olair e a Anne como pastor, mas nós sabíamos que não seria o suficiente. Foi quando, orando e na ordenação com eles, Deus falou comigo, o próximo é o Geise e a Camila, porque a gente viu que ia crescer, que Deus ia fazer e que só o Olair e a Anne não ia dar conta. Vocês aqui, até hoje é mais ou menos assim, mas naquela época era bem mais, né? Vocês trabalham muito secularmente e ainda cuidam da igreja como pastores. Isso demanda muito tempo, isso demanda muito sacrifício, renúncia. Vocês têm pouco tempo para descansar fisicamente. Naquela época você não tinha filhos, mas hoje até tem. Não tinha muito tempo para a vida familiar. Então o sol aí seria pesado, né? E estava vindo muita gente para a igreja naquela altura. Por isso, Deus nos dirigiu a ordenar você e a Camila também. Que bênção. Nós passamos por muitas experiências, né, de nos mover até encontrar um lugar melhor para se reunir. E graças a Deus nós encontramos pessoas de Deus, né? Os africanos lá que nos ajudaram. Muitas das vezes eles alugavam para nós pagávamos ali por mês, e muitas das vezes eles
eles não recebiam aluguel, nos abençoavam. Mas como que o senhor vê as nossas mudanças, né? Porque aí por baixo nós mudamos umas 3, 4 vezes Foi. de localidade, e toda vez que nós mudamos de localidade, às vezes nós perdemos pessoas, porque tem pessoas que moram muito longe, tem pessoas que moram mais perto, mas toda vez que nós mudamos, nós vimos uma realidade diferente de Deus fazendo. E como era para o Senhor, que toda vez que o Senhor vinha, ou quando vinha, raramente vinha sozinho, sempre trazia alguém com o Senhor, como que o Senhor via a mudança da igreja quando nós mudávamos de localidade? Eu considero que cada mudança foi um ciclo. Deus teve uma maneira especial de edificar a igreja de Londres, né? Hoje nós chamamos de igreja de Edmonton, porque essa igreja já deu à luz a mais uma igreja, ela já gerou outra igreja. Então, assim, mas vamos chamar de igreja de Londres. Eu considero que cada mudança de lugar, cada prédio que nós fomos, né, foi um ciclo, foi uma etapa da formação, da estruturação da igreja, lançando os fundamentos para que ela pudesse ser uma igreja estruturada e saudável, como é hoje. E por mais que a gente estava muito preocupado assim com o lugar, com a estrutura física, né, Deus estava preocupado em consolidar e nos ensinar algo. Pelo fato do pastor Olaí, a Anne, você, a própria Camila e agora o Anderson e a Tati não terem tido àquela altura a oportunidade de fazer um seminário, se preparar como pastor, Deus usou aquelas etapas para ensinar vocês coisas, dar experiências, lançar fundamentos, mostrar, né, o compromisso das pessoas, mostrar quem era quem naquela altura, não é? Isso foi, no meu ponto de vista, ciclos. Então, nós mudamos para os africanos, né, saímos daquele lugar, mudamos para o africano, e eu considero o primeiro ciclo. Depois nós mudamos lá para aquela igreja do pessoal da Eritreia. Indy Green. Indy Green, lá também eu considero o segundo ciclo, e lá foi um ciclo com muita coisa de Deus para nós, né? Nós acho que foi a época que nós mais fizemos encontros, reencontros. É verdade. A igreja, ela vivia assim de forma intensa uma comunhão, porque lá nós tínhamos o costume de todo culto fazer almoço. O pessoal tinha a igreja assim como extensão da casa, não era? É verdade. E de lá veio a pandemia e depois nós viemos para cá. Então aqui é o terceiro ciclo, não é? Então para mim assim, infância, adolescência, agora a gente virou adulto. Glória a Deus. Eu lembro que nós fomos desafiados porque nós tínhamos que alugar e era só no domingo, e o pastor Olaí sempre foi uma pessoa de desafios, que nos desafiava a subir níveis, né? E quando ele nos desafiou a mudar lá para a Eritreia, né, lá em Wood Green, nós teríamos um local onde nós pudéssemos usar todos os dias, né? Uhum. E esse período foi um período da igreja onde nós crescemos, nós avançamos, tivemos problemas, voltamos, revitalizamos, e ali nós fizemos muito encontro com Deus, reencontros, fizemos muitos seminários ali dentro, né? E como foi bom, né? Foi um período de comunhão, onde Deus nos deu a estratégia de criar um ambiente de família, fazer as pessoas, os brasileiros que estão aqui, se sentir no Brasil. E ali aquela comunhão nos fez crescer. E eu vi ali que nesse período, Deus foi nos direcionando, cada um de nós, né, como líderes na época, pastor Olaí, a pastora Anne, eu, a Camila, o Ansa, a Tati, a nos especializar em áreas, né? Uhum. Como o senhor enxerga esse nosso crescimento? Porque às vezes nós não tivemos ali a capacitação, né, teológica, mas nós somos forjados no furor da batalha. Na batalha. E como o senhor vê hoje, olhando para nós, o nosso crescimento, aquilo que Deus fez? Porque às vezes aquele que está no seminário tem a teoria e não tem a prática. Nós tivemos muita prática. Caíram para dentro da prática. Sem a teoria, apesar de estarmos estudando. Como o senhor enxerga isso? Não, lá, quando a gente estava naquela igreja de africanos, eu acho que a gente era muito empolgado e pouco produtivo. Porque a gente estava numa estrutura muito grande, né? Uhum. Era um negócio assim que, de certa forma, era uma zona de conforto, vamos dizer, né? A gente chegava lá, as coisas estavam lá, nós tínhamos que montar o som e as cadeiras, mas não era um trabalho assim, né? Uhum. E pelo fato de ser um dia por semana, também não requeria de nós
da igreja, um valor muito alto de aluguel. Aquilo, de certa forma, não pesava tanto para nós. A gente, talvez ali, pelo fato de estar começando, tivemos as nossas maiores infantilidades ali, né? Depois que nós fomos para a Eritreia, nós crescemos muito, mas a gente ainda não era maduro, né, para reter todo aquele crescimento que Deus trouxe. Acho que foi uma época assim de muita gente que aceitou Jesus, muitas pessoas que foram para a igreja, que participavam. Como você falou, né, a ideia de criar esse ambiente de pessoas se sentir em casa, como no Brasil, foi de Deus. Dava um trabalho doido, né? Porque a cozinha era um corredor e fazer comida para aquele tanto de gente. Mas era tão legal ver os irmãos empolgados com aquilo. Eu lembro que a gente terminava o culto e desmontava as cadeiras, montava as mesas para todo mundo comer, mas sempre estava bem cheio. Sempre estava bem cheio. E nós crescemos muito. Talvez porque a gente ainda não tinha a maturidade necessária, a gente não era infantil, criança mais, mas faltava algo mais. Nós não subimos de nível. A Eritreia começou a nos ensinar, a igreja lá com os irmãos da Eritreia começou a nos ensinar uma responsabilidade maior sobre a organização da igreja, porque aí nós tínhamos que pagar um aluguel mensal que, se eu não me engano, na época era 2.000 libras, 2.500 libras. 2.070. 2.070 libras era. Que para nós não era fácil. Não era, né? Mas Deus foi dando graça. Eles também nos ajudaram muito. Muito. Mas Deus foi nos dando graça. A gente tinha lá umas salinhas de criança que era umas shed que tinha do lado assim, que era doído ver as crianças ali, né? Porque era bastante frio e tudo mais. Mas foi um tempo muito bom. Verdadeiramente. Alegria, houve cultos ali com muita unção, né? Muita... Rapaz, quando eu começo a pensar nas pessoas que passaram por ali, que converteram, que foram libertas, que foram discipuladas ali, uau, Deus fez uma grande obra ali. É verdade. Deus fez uma grande obra ali. Então lá, quando a gente estava lá na Eritreia, a gente deixou de ser adolescente para virar jovem, vamos dizer assim, como igreja, né? Os desafios vieram, ali houve uma virada de chave para nós como igreja, porque nós tivemos problemas e dificuldades lá, e ali a gente teve que virar gente grande, né? Teve que assumir verdadeiramente a nossa identidade como igreja na cidade. O bom que ali, quando nós crescemos, né? E a igreja parecia... Aquele espaço tinha ficado pequeno para nós. E nós estávamos na eminência do Covid, né? E logo no início, os donos da igreja, né, que eles mudaram para outra igreja e os jovens queriam cultuar. E eles queriam aquele espaço onde nós estávamos. E eu vi ali que Deus ele começou a nos mover para sair. Foi quando nós começamos a procurar um lugar maior, porque a salinha de criança já não dava para nós, o espaço já estava pequeno para nós, e nós fomos desafiados, porque os donos da igreja pediu a igreja para nós, né? Verdade. Eles precisavam. Precisavam delas, do prédio. E aí, quando nós encontramos esse lugar, nós encontramos na internet, foi até o irmão Flávio pesquisando e tal, e quando nós viemos ver o lugar, e a nossa oração era que Deus removesse todo mundo, né? Porque quando nós chegamos para ver, tinha umas 30, 40 pessoas para ver o espaço, porque era uma creche, mas estava bem destruído, as paredes, tudo assim muito feio, mas era um espaço grande. E aí nós ficamos por último e as pessoas indo embora, né? A pastora Camila orando. Veio eu, a pastora Camila, o pastor Anderson e o irmão Flávio. E foi saindo, foi movendo as pessoas, exatamente como nós tínhamos orado. Porque na internet eles mostravam um valor, mas no final era o dobro daquilo que nós tínhamos olhado. E os irmãos falaram assim, não, pastor, nós não conseguimos alugar esse lugar. Eu sei que nós fomos para casa e eu falei assim para o pastor Anderson, Deus ele não vai mostrar um lugar para nós e fazer a gente desistir. Vamos orar, vamos fazer uma proposta. E eu lembro que nós oramos, fizemos a proposta para eles aceitaram a proposta, nos deram a chave e logo em seguida o Senhor veio. E aí eu lembro que o Senhor falou, eu quero ir lá, quero ver o lugar e eu quero orar.
E eu sei que o senhor veio com o Kesley, né? Uhum. Como é que foi? Entrar, ver, não estava como está hoje, Não, mas era totalmente encontrar o lugar, o espaço, eu sei que o senhor veio, trouxe o óleo. diferente. Como é Uhum. que foi essa experiência? Bom, nós precisávamos ocupar lá e não sabíamos para onde ir, né? Quando eu quis ver, vocês estavam trabalhando e o Kesley falou, não, eu vou lá com o senhor para o senhor ver. Pegou a chave e nós viemos. Eu lembro que eu entrei aqui, tinha água no chão, estava muito destruído assim algumas partes e tal, muito colorido, porque como É. era uma creche, não tinha a parte aqui do templo, né? As divisórias. Era diferente e tudo. Mas quando eu entrei, eu senti paz. Uau. Eu entendi, é aqui, o lugar é aqui. Agora é para cá que nós vamos, né? Sabe quando a nuvem, no tempo lá do Velho Testamento, quando a nuvem andava e eles andavam, então a nuvem parava, eles paravam? Para mim foi aquela experiência, né? A nuvem baixou aqui. Agora é hora da gente fazer acampamento aqui. Eu sei que quando a gente estava lá, Deus tinha dado promessas e falado para nós que ele ia fazer. A gente achava que não ia sair de lá. Não sei se você lembra, a gente falava em comprar aquele prédio. Comprar o... Não era? Era. A gente via, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. O Olaí falava assim, vamos comprar aqui, eu vou comprar uma caravana, porque... Lembra disso? Era. Então a gente tinha o sonho de comprar lá. Mas quando a nuvem move, Deus bagunça nossas tendas. É verdade. Ele não conserta as tendas, ele não coloca elas confortáveis. Quando a nuvem move, quando Deus se move, não é para que a sua tenda fique arrumada. Ele bagunça a sua tenda, porque você tem que desmontar tudo para mudar. E foi isso que eu senti. Quando lá nós estávamos, parece que Deus tinha dito, olha, não vai ficar mais aí, porque bagunçou. Você lembra disso? Eles pediram prédio, os jovens deles queriam reunir, a gente estava debaixo de uma pressão. Uhum. Mas quando eu entrei aqui com o Kesley, eu senti paz. E eu fiz um teste com Deus, né? Eu andei aqui dentro tudo com óleo, ungindo as portas, ungindo o lugar e pedindo, Senhor, nós precisamos de um sinal. Por quê? Porque é um desafio. Nós vamos subir vários degraus de uma vez só. A gente pode cair. Nós podemos tropeçar e não dar conta. Mas como a tenda estava bagunçada, Deus tinha bagunçado a tenda lá pelo mover, agora era a hora de nós ouvirmos de Deus de forma específica. E foi assim. Então, a hora que eu saí daqui, eu recebi uma mensagem da minha esposa, uma ligação da minha esposa, onde ela falava sobre isso. Deus já falou com você onde é o lugar? E eu disse para ela assim, eu acabei de ver. Ela disse, mãe, não é lá? E eu entendi que Deus estava usando ela para dizer para mim que era aqui. Uau. Porque mesmo ela não tendo visto, ela tinha assim no coração a convicção, né? Que eu tinha ido ver, ela não sabia onde era, que eu tinha vindo ver o lugar que Deus tinha já indicado. Aquilo para mim foi uma confirmação. Eu tive paz. Quando nós nos reunimos, eu falei, é lá. Bora para lá, gente. Uau, e eu sei que isso foi no começo de 2020, né? 2020, nós estava pronto para entrar o Covid, já estava fechando algumas coisas, já estava tendo os espaços, as máscaras, e nós estávamos negociando para pegar a chave, né? E nós estávamos nos reunindo, fazendo os cultos online já, e os irmãos fiéis, dizimando, ofertando, e nós precisávamos de um valor muito grande para poder mudar, porque aqui é depósito, né? E um mês de aluguel. E eu lembro que foi em janeiro nós começamos a negociar. E em julho, 15 de julho, nós pegamos as chaves, viemos aqui, gravamos vídeos, oramos, profetizamos e começamos as reformas. Fazíamos os cultos online nas casas dos irmãos e começamos a fazer as reformas. E foi muito bom, muitos irmãos vieram, nós fizemos as paredes, as divisórias. E foi tão bom que quando sempre eles abriam as portas, né, nós reuníamos com espaços e fechava de novo. E a advogada dizia assim, vocês vão alugar um lugar muito caro. Na época do Covid, como é que é isso? E eles não entendiam, né? Mas nós estávamos dando um passo de fé.
E eu lembro que foi em agosto, nós fizemos o nosso primeiro culto aqui, ainda faltava muita coisa, mas nós decidimos fazer. Eu lembro que nós tínhamos o nosso culto aqui no domingo e saímos praticamente na hora do culto, terminando de colocar os carpetes, as coisas, para voltar para o nosso primeiro culto. E como foi, assim, gratificante, né? Não estava tudo nos lugares, mas nós conseguimos fazer o nosso primeiro culto. E quando o senhor voltou e que viu que estava já organizado, como foi essa surpresa? Como foi o seu coração? Olha, eu fiquei um tempo sem poder vir, porque 2020, por causa do Covid, nós ficamos presos, né? As viagens, eu não pude vir na época que eu sempre via. O Covid começou, acho que em março, que deu os lockdown, né? E foi até início de julho, final de junho, início de julho ali, quando vocês começaram. Eu estava angustiado. Por quê? Porque eu havia dito para vocês, aquele é o lugar. E eu sei que vocês estavam debaixo de uma palavra. O aluguel aqui era 5.000 libras. O depósito era 10 mil? Nós demos 12 mil. 12 mil de depósito. Então nós precisávamos de 17 mil. Né? Precisávamos do depósito e do aluguel. E era isso, não é? Nós demos 12 mil ao todo. Ao todo, né? Então era 7 de depósito, 5 de aluguel. E precisávamos do dinheiro para as reformas. Porque nós tínhamos que construir paredes, nós tínhamos que adequar a acústica, nós precisávamos de cadeiras adequadas, nós precisávamos de equipamento de som. E Deus foi tão bom que durante o Covid a igreja conseguiu juntar o dinheiro necessário para fazer isso. Só que até a gente concluir tudo isso, eu fiquei angustiado. E eu pensava assim, bom, vamos com o que tem, né? Eu falava isso para vocês, vamos com o que tem, devagar Deus vai fazer. Mas quando eu cheguei aqui, Deus me surpreendeu, porque Ele tinha feito muito mais do que eu imaginava, tinha dado graça, condição, recursos, força, motivação para os irmãos. Eu cheguei e falei, uau, ficou uma estrutura muito boa. E até hoje, né? Ficou uma estrutura fantástica, porque organizou a cozinha, o refeitório, os banheiros, com chuveiro para os que vinham. Não, o chuveiro veio depois. Mas tinha o altar, tinha o lugar da reunião, tinha essa sala aqui, que nós chamamos sala de mídia, que agora é estúdio, né? Estúdios do Filhos da Luz, podcast Filhos da Luz. E tinha a salinha das crianças, ampla, tinha dos bebês, tinha... Eu fiquei surpreso, meu Deus, eles conseguiram. Eles conseguiram, que benção, né? Foi muito bom. Vivemos milagres, né? Eu lembro que na época da reforma, aqui para os irmãos que não conhecem, há uma divisão, né? Nós estamos de um lado, tem lado direito, lado esquerdo, e do nosso lado esquerdo havia vários escritórios, né? E lá tinha um rapaz, um indiano, e ele veio aqui, nós reformamos, ele perguntou, o que é isso? O que vai acontecer aqui? Não, é uma igreja. Nós vamos montar uma igreja, da onde? Brasileira. E ele foi usado por Deus, porque ele falou assim, olha, essa igreja vai crescer. Amém e tal. Ele perguntou assim para nós, quantas cadeiras vocês têm? Nós tínhamos 40 cadeiras, né, da outra igreja. Ele falou assim, vocês querem umas cadeiras? Nós queremos. Aí logo aqui embaixo ele tinha tipo um restaurante. E muitas cadeiras. Ele falou, vocês podem pegar quantas cadeiras vocês quiserem. E ele nos deu mais de 100 cadeiras. Uau, que benção. Nos deu... Foi um sinal, né? A caixa de som e ainda liberou uma palavra profética que nós iríamos crescer, né? E isso foi, assim... Acho que ele deu também a cortina, não? As cortinas das acústicas também. Exatamente. Assim, foi algo assim que nos surpreendeu, né? A mão de Deus sobre as nossas vidas. E com o passar do tempo, né? Se eu não me engano, 2021, 2021 que o Covid cessou e nós começamos a trabalhar mais intenso aqui dentro e nós vimos muitos milagres. E o interessante é que no nosso altar tem um batistério, né? Lá nós abrimos ali uma tampa ali, batizamos muitas pessoas chegaram, agregaram a esse ministério, apoiaram, e toda vez que o senhor vinha, o senhor conhecia pessoas novas. E tem sido assim sempre. E tem sido assim sempre. Como
Como é bom, né, ver o crescimento. É. E o senhor pode falar de vários irmãos, né, Puxa. que estão aí, estão nos apoiando. Eu queria que o senhor falasse dessa realidade. Como é, às vezes pergunta por um, ah, não, voltou para o Brasil, né? Não, tá morando mais longe, não dá para vir. Mas tem havido uma constância de alguns, mas muitas pessoas novas. Como é que é isso para o senhor? Ah, eu, eu sou muito feliz, né, com a igreja aqui em Londres, porque o número de pessoas, desde lá dos africanos, da Eritreia, mas aqui especificamente, que se converteram, que foram transformados, né, libertos, que estão conosco ou que foram para algum lugar. Muitos voltaram para o Brasil, estão servindo no Brasil. Tem gente lá no Serrinha que era daqui. Tem gente em outros estados do Brasil que era daqui, que a gente tem contato com eles até hoje. É um número grande de pessoas, porque a grande realidade da igreja de imigrantes é que não é que eles vão sair da igreja, eles vão voltar para casa. Eles vieram para questões financeiras, né? Eles vieram para trabalhar, para conquistar alguma coisa nesse nível. E muitos deles chegam e falam assim, eu já conquistei o que eu vim buscar, não é isso? Uhum, E Deus falou que eu tenho que ir embora. Para nós é horrível ouvir isso, mas para a pessoa é benção. uhum. Eu considero que essas pessoas são sementes, né? Que Deus levou a igreja, para os povos aqui de Londres, a semear no Brasil, em outros lugares. Nós temos pessoas que estão em outras igrejas aqui em Londres, por causa da geografia, mudou para perto e tal, e nossa visão é de reino. Nós também ajudamos a edificar outras igrejas aqui. Mas olhar para os irmãos que estão aqui hoje e ver a transformação, o crescimento, a mudança, ver essa igreja, gerar uma nova igreja, que é a igreja de Essex, que está lá com vários irmãos que nasceram aqui, se converteram aqui, que tiveram uma experiência com Deus aqui. É gratificante, é aquele pensamento, aquele sentimento, sim, valeu a pena. Nós tivemos muitas lutas, muitas lutas. Vocês aqui mais do que eu, né? Porque de lá a gente tem lutas, a gente cobre vocês em oração, nós temos uma intercessão diária por você, pela Camila, pelo Anderson, pela Tati, pela liderança, pela igreja como um todo aqui. A gente luta as batalhas com vocês, mas vocês estão aqui no front. E eu sei que muitas vezes a gente recebe, é alvejado, né? O inimigo às vezes nos acerta, às vezes o fogo é de trás, é o fogo amigo. E dói, machuca, mas eu sei que o Senhor ele tem sustentado. Ele tem feito de uma maneira sobrenatural. Nós vamos aqui para o 6º ano nesse lugar, né? Uhum. O Senhor tem sustentado e ver o crescimento dos irmãos, a transformação dos irmãos, vê-los amadurecendo, me anima, me motiva, me faz acreditar ainda mais que nós estamos no caminho certo. Então, quando eu chego aqui e vou conversar com um ou com outro e vejo que ele cresceu, que ele mudou. O Kesley, né? Estava aqui agora conosco, que foi quem me trouxe para ver esse prédio. Eu olho para o Kesley e eu fico falando, poxa, esse irmão já é um pastor, né? Ele está ali já na cabeceira da pista para decolar. Por quê? Porque tem mudado, né? O Marlon, que está aqui gravando, né? Me lembro quando eu conheci ele, todo tímido, quase não falava, né? Todo introspectivo. Hoje já é bem diferente. E como cresceu, como amadureceu. Eu estava lá vendo, acho que foi essa semana lá em Essex, vendo o Kelvin. O Kelvin, eu brinco com ele, é maloqueiro, mano. O Kelvin eu vi ela primeira vez aqui, o cabelo colorido, aquela loucura, aquele palavreado, aquele jeito todo. A gente nos almoços aqui, ele todo baguncento. Eu vendo as responsabilidades dele lá, o procedimento dele, a Pamela, como se comprometeu lá com o Paulo Sérgio, com a Lívia, como está vinculado com a igreja e tudo. Eu falo, glória a Deus. Amadureceu. É fruto daqui. Né? É bênção que essa igreja gerou. É essa igreja cumprindo o propósito dela. Então isso me enche de alegria, motivação e de desafios, né? Eu fico cheio de sonhos. Vamos crescer, vamos crescer. Logo, nós vamos ser bem maior do que somos. Amém. Vai chegar o dia que nós vamos ter aqui 2 cultos. Em nome de Jesus. Você sabe do que eu vou falar. A realidade de Londres, às vezes, não permite as pessoas. A gente estabelece o culto, por exemplo, né? O nosso culto aqui é de manhã, 10h30 da manhã, no domingo. Há pessoas que não podem vir por causa de trabalho.
É verdade. De repente, daqui a pouco, nós vamos ver o culto no sábado. Não quer dizer que nós mudamos o culto para o sábado, mas um culto. Porque há pessoas que talvez o sábado é mais propício o culto. Ou no domingo à noite. E há pessoas que podem vir no sábado, não podem vir no domingo de manhã, há pessoas que podem vir no domingo de manhã, não podem vir no sábado. Eu creio que Deus vai começar a trazer tanta gente para cá que essas 100 e poucas cadeiras que nós temos aqui não vai dar, não. Em nome de Jesus. E vai romper, vai multiplicar. É verdade. Nós estamos aqui no 6º ano, né? E no começo do ano nós estávamos aí apreensíveis, né? Porque nós precisávamos renovar o contrato, estamos ainda negociando, mas já meio caminho andado, já quase renovando o contrato. Pela fé já está renovado, né? E o senhor veio nesse período e nós completamos 16 anos, né? 16 anos de uma história. Se nós parássemos para contar toda a história da igreja, ponto por ponto, talvez não daria tempo, né? Mas esse aniversário que a igreja fez de 16 anos, o Senhor veio com o pastor Israel trazer aquele ânimo, né? Sobre as nossas vidas, trazer projetos, nos desafiar. E eu creio que esse período nós vamos sair com mais projetos, sonhos, o desejo de avançar. E como foi para o senhor estar aqui no aniversário da igreja, né, de Edmonton, olhando para os irmãos e trazendo esse desafio para nós de avançar? Histórico, profético e desafiador. Meu Deus. Histórico porque 16 anos não é 16 dias, não é 16 meses, né? Bom, nós já temos um testemunho de perseverança. Nós não retrocedemos. Nós não desanimamos. Como eu disse, não foi fácil. Houve momentos bons, mas houve muitos momentos difíceis. Para vocês aqui que trabalham secularmente, trabalho difícil, árduo, eu lembro que durante anos, a Derani cita isso até hoje, se levantando de madrugada para ir trabalhar lá no Maroche, de açougueiro lá, meu Deus, a gente ficava constrangido, né? E os outros irmãos, uns trabalhando na obra de construção civil, e outros trabalhando nos lugares mais difíceis, né? Tão difícil, tão difícil. Quando, com 16 anos, a gente olha para trás e vê onde nós estamos, o jeito que nós estamos, Deus abençoando vocês, né, com os filhos, com documentação, o Anderson e tudo mais, valeu a pena nós termos perseverado. Valeu a pena nós não termos desistido. Nós tivemos muito motivo para isso. Valeu a pena a gente ter continuado. Então, assim, histórico, porque essa história não tem como apagar ela. Não tem como a gente dizer que ela não existiu, e não tem como a gente dizer que Deus não estava conosco durante esse tempo. Então, isso fala do passado, que nós temos que olhar com muita gratidão. A Deus, porque supriu em todo o tempo, não houve sobras, mas também não houve falta, né? E com gratidão pelos irmãos que estiveram conosco durante todo esse tempo. Deus trouxe pessoas para cá, né? Por exemplo, olha aí a Anne, que agora está lá em Portugal, mas que foram uma bênção aqui, o tempo que estiveram aqui, contribuíram muito, né, como pastores, deram parte da vida deles aqui, os filhos deles nasceram aqui, depois Deus deu uma outra direção para eles estarem lá em Portugal. Gratidão a Deus por eles, por todos, eu não vou lembrar de todos, mas por todos que passaram aqui, por todos que estiveram conosco aqui, que estão no Brasil, que estão em outros lugares. Eles foram, de uma maneira ou de outra, nos ajudando dia após dia, mês após mês, a perseverar e a não desistir. Bom, profético, porque eu creio que nós deixamos de ser uma igreja adolescente para tornar uma igreja madura, né? Uma igreja adulta, uma igreja com outro comportamento. E eu vi isso agora. Quando eu vim há 5 meses atrás, era um aspecto e parece que em 5 meses uma chave virou. Algo aconteceu, né? No reino do Espírito, onde Deus fez, eu vi um povo maduro, uma maneira madura de lidar com demandas, e não era assim. Então eu vi profeticamente Deus dizendo, agora chegou a hora
dessa igreja gerar o que ela nunca gerou, né? Dela dar à luz aquilo que ela ainda nunca tinha dado à luz. Por isso eu considero profético. Foi isso que nós falamos naquele culto domingo atrasado. Uma palavra profética, né? 3 tempos, um só Deus. O passado, gratidão, o presente, né? Renovação, e o futuro, fé. Deus está nos enviando para o futuro. Desafiador, porque justamente que nós estamos conversando aqui, amanhã até nós temos uma reunião de liderança, e desafiador porque eu sei que agora chegou a hora da gente dar passos que a gente ainda não deu. Deus vai levar a igreja aqui a experimentar de uma forma diferente a vida de igreja, né? De uma forma muito mais equilibrada, organizada, isso. Então eu me sinto desafiado, mas com muito mais fé do que antes. Por quê? Porque a história de perseverança de 16 anos nos ensinou de que Deus é conosco. Como diz lá no livro de Samuel, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, mas ele não terminou. Há muito ainda que ele vai fazer, em nome de Jesus. É verdade. Realmente é desafiador. Uma vez, ouvindo um irmão, né? E ele falou assim, pastor, com tanta luta, com tanta dificuldade, por que o senhor não desiste, né? E aí um outro irmão falou assim, porque há um chamado, né? Nós fomos chamados para estarmos à frente dessa obra e muitas das vezes dá vontade de desistir, né? Dá vontade de parar a nossa carne, o nosso homem. Mas é tão bom que toda vez que eu estou nessas lutas, nessas dificuldades, eu tenho a quem recorrer, né? Ao Senhor e ao meu discipulador, o Bispo Ronaldo. E muitas das vezes, quando nós estamos assim, eu ligo para ele, sempre tem uma palavra de fé, de perseverança para nós. E nesse tempo, né, nós estamos vivendo um presente de Deus agora, estamos mudando algumas coisas dentro da igreja para que nós venhamos avançar. Mas quando nós olhamos para essa realidade, né, olhando os irmãos que estão crescendo, desenvolvendo trabalho, onde nós damos liberdade, isso é bom, né? Mas olhando para essa realidade, olhando para tudo que Deus está fazendo, qual seria a palavra que o Senhor tem para nós como igreja, do que fazer, aquela palavra de ânimo para nós? Qual seria assim, uma palavra que o Senhor poderia trazer para os irmãos aqui hoje da Igreja de Edmonton? Este é o caminho, ande por ele. Esse é o caminho, ande por ele. Nós estamos no caminho certo. Não quer dizer que a gente é perfeito e nem quer dizer que nós não precisamos nos atualizar sempre, melhorar uma série de processos dentro da estrutura da igreja. Porém, eu vejo assim com muita clareza que nós estamos no caminho certo. Edmonton, a igreja da Inglaterra, não só da Inglaterra, mas a igreja da Inglaterra é a prova de que missões funcionam. Então, em 2010, quando eu fui enviado com a minha esposa e meus filhos para o trabalho missionário, fundar uma base missionária e começar a treinar obreiros, e de lá nós começamos o trabalho aqui com vocês, né? Viemos e ajudamos, e hoje o trabalho está aqui como está, já multiplicando, abrindo outra igreja. Desse envio surgiu esta igreja, surgiu o Olair e a Anne como pastor, você, a Camila, o Anderson, a Tati, agora o Paulo Sérgio e a Lívia que estão aqui também, e outros que estão sendo preparados para isso. Deu certo. É a prova de que missões funcionam, não quer dizer que é fácil, deu certo, é um testemunho, e deu certo porque nós estamos no caminho certo. Tem dado certo porque nós estamos no caminho certo. Então esse é o caminho. Devemos andar por ele. Eu sei que sempre quando Deus quer mudar um ciclo, e 16 anos significa acabou aquele, começou esse. Com a partida do apóstolo Sinomar para a glória, nós vimos isso nitidamente acontecendo no Ministério Luz para os Povos. Um tempo terminou. Outro tempo começou. Houve um período de transição até abril desse ano, né? Quando foi nomeada a nova diretoria, o bispo Jonas e a bispo Eliane
foram colocados à frente como presidentes do ministério, foram aclamados por causa do desejo do apóstolo, e a gente viu ali que nitidamente começou um novo ciclo. Eu acho que você lembra que, eu não lembro quantos dias atrás, meses atrás, eu fiz uma chamada de vídeo com vocês e ele e a bispa, lembra? Lembro. E eles ficaram encantados, foi uma conversa de minutos, não demorou muito, né, aquela nossa reunião com eles pelo FaceTime, e eles ficaram encantados, empolgadíssimos, e doidos para vir ver aqui, para conhecer a igreja. Eu acredito que ele vai vir agora no início do ano, quando eu voltar, eu acho que ele vai vir comigo, eles vão vir, o casal vão vir comigo. O Jonathan já morou aqui, o Jonathan já estudou aqui, então ele conhece bem a realidade aqui da Inglaterra. E ele falava assim, como eles conseguiram? Porque quando ele morava aqui, ele ainda era muito jovem e tudo, mas ele viu que a vida aqui não era fácil, era muito difícil. Foi aqui que ele aprendeu a falar inglês, né? E então ele tem uma história. E ele mesmo falou para assim, como eles conseguiram? E, assim, de certa forma, acho que ele achou que vocês tinham sido muito bem treinados lá no Brasil. Tipo, fez um curso lá, fez um seminário, agora vamos enviá-los e tal, né? Eu disse, olha, eles são os improváveis. O Jason é alguém que cresceu sem pai, a Camila não cresceu, nasceu num lar cristão, conheceu eles se casaram. O Anderson e a Tati nem era crente quando foram para lá, nem eram casados, né? Casaram aqui. É verdade. Tinha tudo para dar errado, né? E deu certo. Por quê? Por causa da obediência à direção que sempre Deus nos deu. Então a palavra que eu tenho para vocês é: esse é o caminho, ande por ele. No dia que nós fizemos o culto, Deus me deu uma palavra, eu abri aqui, né? Josué capítulo 21, versículo 43 ou 45, que diz assim, é uma palavra profética para a igreja, aquele dia eu entreguei, né? Assim deu o Senhor a Israel toda a terra que prometera dar aos seus pais. Eles a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos os resistiu. Diante deles, todos eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. Lá no Brasil, vocês tinham uma palavra de Deus. Quando vocês vieram para cá, Deus deu outras. Deus me deu uma palavra. Quando eu disse em 2010, fevereiro de 2010, no aeroporto de Madrid, eu orei o Salmo 2, versículo 8. E eu pedi, Senhor, dá-nos as nações por herança. Porque lá está escrito, pede-me e eu te darei, e as extremidades da terra por possessão. E eu orei isso, falei, Senhor, se o Senhor quer que nós vivamos aqui na Europa, então eu quero te pedir, pode parecer muito, porque eu não sou nada, eu sou pequeno, mas está escrito, eu estou pedindo, está na Bíblia. Eu não estou pedindo por vaidade, por orgulho, por soberba, ou por achar que eu dou conta. Mas nos dá. E quando Deus abriu a porta para a gente vir para cá e ter a igreja aqui, a gente morava na Espanha, e a Irlanda, a Bélgica e tudo mais, Deus começou a responder aquela oração. Vocês são a resposta de uma oração. Amém. Para nós é gratificante. Eu lembro de cada palavra que Deus nos deu, né? Eu lembro um dia que tive uma experiência com Deus muito marcante, né? Nas nossas lutas, eu no louvor fiquei um pouco chateado com o louvor que não saiu como eu gostaria e fui para casa. E eu parei na frente de casa e eu estava assim com vontade de desistir, né? E o Bispo Eurípides, o nosso tiro certo, o tiro né? certo. Ele me ligou naquela hora e ele não tem costume de me ligar. E aí eu atendi o telefone e ele, graças a paz, pastorzão, graças a paz, como é que tá e tal. E ele, na hora, ele falou assim, ó, sem rodeio, peguei meu cachorro aqui para dar uma passeada e Deus mandou eu te ligar. E a palavra que eu tenho para você é não desista. Eu sei que eu desliguei aquele telefone, entrei dentro de casa, comecei a chorar. E fui muito agradecido a Deus,
porque aquela palavra, talvez para muitos não é importante, mas para mim, naquele momento, foi um bálsamo de Deus. E eu lembro quando eu fui no Brasil, eu conversando com a Bispa Derani, e eu contei para ela, né? E ela falou assim: você já falou para ele edificar a fé dele, que ele foi um homem de Deus na sua vida? E aí nós encontramos ele lá na conferência de pastores, né? E como foi bom para mim, bispo, estar ali, ver o apóstolo, ver todo mundo. E eu falei para ele como foi bom. E toda vez que nós estamos assim, o Senhor tem sido boca de Deus sobre as nossas vidas. Eu lembro um dia que eu estava muito triste, angustiado no trabalho, e eu liguei para o Senhor e eu fui para o banheiro ali do meu trabalho e o Senhor começou a orar comigo e foi um bálsamo. Amém. O Senhor tem sido um pai para mim, para minha esposa, para essa casa. E nós louvamos a Deus pela vida do Bispo Ronaldo, né? Que sempre que nós estamos aqui querendo fazer algo diferente, se sacrifica, vem para nos ajudar. E nunca vem sozinho, sempre traz alguém para nos ajudar nessa edificação. Eu quero aqui, em nome da igreja, de Edmonton e com certeza da GSX, agradecer, porque o Senhor tem gasto a sua vida em prol do reino. Eu vejo que o Senhor viaja muito, mexendo com missões, trabalhando com missões, e agora o Senhor é líder, né, do ministério na área de missões. Como é que é para o Senhor não só estar em Londres, mas estar em vários lugares liderando missões? Um privilégio, o cumprimento de uma promessa. Quando eu morava na Espanha e nós estamos fazendo o que estamos fazendo aqui hoje, há 15 anos atrás, e o apóstolo foi na minha casa na Espanha e disse: olha, Deus falou que você precisa voltar para o Brasil. Havia um problema na igreja do Serrinha. E Deus disse que é para você voltar para o Brasil, nós precisamos de você na igreja do Serrinha. Eu dizia para ele: apóstolo, mas a palavra foi tão clara para que eu viesse para cá, para a Europa, e o alvo era que em 10 anos eu não voltasse. O meu alvo era nunca voltar, e agora o Senhor está dizendo que é para eu voltar, né? Nós tínhamos naquela altura 8 igrejas aqui, eu levei ele em praticamente todas para ele ver o que era, para ele ver a importância, para demover da ideia dele aquela coisa da gente voltar para lá, né? E ele falou assim para mim, eu lembro, lá em casa, sentado na sala lá na Espanha, ele disse assim: seu ministério aqui na Espanha durou... Foi como o ministério João Batista. 6 meses. Deus fechou o ciclo. Eu disse: mas apóstolo? Ele falou assim: não, Deus está falando que é para você voltar para o Serrinha. Aquela igreja vai ser restaurada, Deus vai usar você, sua esposa, e quando ela for restaurada, ela vai se tornar um celeiro de pessoas e dinheiro. Porque a obra missionária que Deus tem para vocês, sozinhos vocês não vão conseguir fazer. Nós voltamos por obediência, você sabe disso, né? Eu e a minha esposa, onde é que está o nosso coração, como a gente queria, né? Nós sempre procuramos obedecer a Deus, o apóstolo sempre foi uma boca de Deus na nossa vida, e eu creio que Deus estava nisso. Então hoje, vir aqui e sempre procurar trazer, é justamente porque é uma promessa. Ele disse que isso ia acontecer, que nós iríamos pelo mundo, que nós iríamos levantar muitos obreiros. Nós temos enviado várias pessoas para vários lugares lá de Serrinha. Deus tem dado essa condição para a igreja fazer isso. No ano passado, acho que nós enviamos uns 4 pastores e temos procurado apoiar os projetos missionários que nós temos. Hoje são 9. Talvez eu não falei no início, mas eu sou pastor da Luz para os Povos Serrinha, em Goiânia, que fica ali no Parque Amazônia, e sou um dos diretores do ministério, são 5, né? Eu sou um deles, e hoje sou responsável pela parte missionária. Por quê? Porque Deus, há 15 anos atrás, pela boca do apóstolo, falou dessa forma. E foi justamente quando Deus recolheu ele que se cumpriu. Então, estar aqui, ver o que está acontecendo aqui em Londres e nos outros lugares, é a resposta. Valeu a pena? Eu faria o dobro. Eu não faria tudo de novo, eu faria o dobro, sabendo que seria o que é hoje.
teve muita dificuldade, trabalho, você sabe como é que eu venho aqui. Há pessoas lá no Brasil que pensam que eu venho aqui com o dinheiro da igreja, com oferta, que eu fico em hotel, ou que eu ganho ofertas para poder vir aqui. Para quem não sabe, a igreja tem um quartinho do profeta. Eu durmo aqui eu me sinto em casa e tal. Os irmãos aqui trazem as comidas para eu comer, o pastor que trabalha no restaurante traz as comidas. E eu sou muito bem tratado aqui, né? Muito bem mesmo. A igreja de Londres, para mim, ela é muito significativa. Primeiro, porque deu certo, está dando certo, está se multiplicando, crescendo. Segundo, porque para mim Londres é o lugar estratégico da gente estar na Europa em relação ao crescimento. A Europa tem 50 nações, hoje nós estamos em 5 nações aqui na Europa e logo nós estaremos em todas as 50 nações, a partir daqui. Então, aquele plano lá atrás de fundar uma base missionária, que eu achava que talvez fosse lá na Espanha, hoje eu creio que é aqui em Londres, né? Nós temos o trabalho aqui em Londres, 2 igrejas, nós temos o trabalho na Espanha, nós temos o trabalho em Portugal e temos a igreja que a gente cobre lá na Irlanda. Mas eu digo para você, eu creio que a base que Deus está fundando, a estrutura, naturalmente, o crescimento, é aqui. Então, vocês são para mim uma resposta, né, a prova daquilo que Deus prometeu e falou. E você, a Camila, os demais irmãos, são uma inspiração para mim. Porque vocês não têm salário. Vocês não ganham nada. Vocês pagam para ser pastor, vamos dizer assim, né? Muitas vezes, quando não tem todo o dinheiro, vocês completam. Vocês põem do próprio bolso. E a maneira como vocês fazem, como vocês lutam, passando pelas lutas, os baques vêm, vocês estão aí firmes. Sempre crendo numa palavra, crendo numa direção. É um peso para mim quando eu falo para vocês, façam isso, façam aquilo, e vocês obedecem, eu penso, meu Deus, Pai, pelo amor do Senhor, abençoa a honra, porque eles estão fazendo aquilo que eu creio que o Senhor falou. E sempre Deus tem honrado, né? Deus tem feito. Então vocês são uma inspiração para mim, vocês são um exemplo, vocês me motivam muito mais do que eu motivo vocês, vocês não me deixam desistir, porque vocês não desistem. Eu não tenho direito de entrar em crise ou achar ruim ou reclamar lá no Brasil de nada, porque vocês estão aqui fazendo sem murmurar. Então, na verdade, é vocês que me edificam, vocês me motivam, vocês me empurram para frente. E sempre quando eu vou para os outros lugares, para a África, para Peru, para Bolívia, para qualquer lugar, eu sei que lá vai valer a pena, porque aqui valeu a pena. Amém, amém. Aqui chegando no nosso final, eu queria pedir algo para o bispo, né? Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse podcast, e eu creio nisso. E 16 anos, pessoas passaram por nós, alguns ficaram conosco, outros foram para outros lugares, outros estão por aí, não se encontraram. E como pai, né, como pastor, qual seria a mensagem para essas pessoas, né, que passaram por nós, que estão conosco, estão em outros lugares, que o senhor gostaria de falar com elas hoje? O que o senhor gostaria de ministrar no coração delas, né? Porque muitas vezes que o senhor vem, muitas pessoas que não estão vindo, vêm para ver o Senhor, tem um carinho muito grande pelo Senhor, né? E eu sei que essas pessoas se sentem amadas, né? E eu gostaria que o senhor falasse com eles também. Amém. A Luz para os Povos de Londres é uma igreja, é uma casa de paternidade. E cada um dos irmãos que passaram por aqui e por alguma direção de Deus estão em outro lugar, eles estão abençoados. Nós somos fonte de bênção, jamais de maldição. Sempre vamos abençoar e queremos ver cada um dos irmãos que tiveram experiência com Deus aqui, que serviram aqui, que se deram aqui. Nós somos muito gratos a Deus por todos vocês. E aqueles que têm uma direção clara de Deus, eles estão abençoados para crescer, frutificar onde estão. Aqueles que não estão firmes, aqueles que não estão bem, aqueles que não estão em paz, aqueles que estão se sentindo desconectados, aonde estão, eu digo, volta para casa. Aqui é a casa do seu pai, vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Essa é uma casa de paternidade
Eu não tive um pai biológico, mas eu conheci Deus como meu pai, o Jason também. Por isso nós sabemos a importância de ter uma casa de pai. Aqui é o lugar de vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Aqui eu sei que talvez por algum motivo ou outro, alguma situação ou outra, você não pôde estar mais aqui, mas chegou a hora de voltar. Sabe o que eu acho que vai acontecer quando você vier? A festa do filho pródigo. Pode ser que tenha alguém querendo cabrito, mas o pai ele se alegrou muito com a volta do filho pródigo. E você vai alegrar muito o coração de Deus voltando e estando conosco. Seu lugar está aqui. Você faz falta. Nós oramos para que Deus te abençoe e quando você quiser voltar, quando você entender que é a hora de Deus, pode vir. Nós estamos aqui de braços abertos esperando os irmãos. E aqueles que talvez estejam aqui em Londres sem uma igreja para congregar, vem congregar conosco. Vem, você vai gostar. Eu brinco com os irmãos, né? Falo sério. O povo aqui é gente boa, ruim sou eu, mas eu estou lá no Brasil. Mas vem congregar conosco, vem conhecer. Graças a Deus, a igreja de Londres é uma igreja saudável, que tem fundamentos, firmado na palavra. Nós estamos trabalhando com um projeto de seminário para formar mais obreiros, fundamentados na palavra, que tem uma estrutura boa, um fundamento bom no Senhor. E com certeza a igreja é uma igreja saudável e cada dia mais será mais saudável ainda. Se você vier, então vai completar o time. Hoje nós recebemos uma família, né, que veio para fazer parte da igreja, e eu disse para eles o que eu quero falar para vocês. Mateus 9 diz, rogai ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores. E nós oramos por isso, para que Deus envie mais trabalhadores. Você é a resposta da nossa oração. Vem? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui no nosso final do nosso podcast. E como que nós podemos encontrar o senhor nas redes sociais? O senhor falou que é pastor lá do Serrinha. Fale para nós como podemos encontrar o senhor nas redes sociais. Indo para as redes sociais das igrejas, né? Eu não sou uma pessoa que sabe lidar muito bem com rede social. Não sou muito de postar, questões principalmente pessoais, e não sei muito fazer isso. Não aprendi, né? É difícil ensinar burro velho a marchar. Mas a igreja do Serrinha, a Luz para os Povos Serrinha, ali em Goiânia, e aqui, a Luz Essex, né? Luz Londres. Você me encontra nessas redes sociais deles, eu sempre estou nelas, né? Lá, aqui, e eles sempre estão divulgando alguma coisa. Nós temos os podcasts daqui, os podcasts lá de Goiânia, você vai me achar nesse lugar. Então, se você quiser falar comigo, usa o Instagram, o YouTube, ou as redes sociais da igreja, das igrejas, e você vai se conectar, vai me achar lá. Amém. Para nos encontrar, nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, que é Luz Londres UK. Você nos encontra lá. Lá você vai encontrar o nosso endereço, nosso postcode, como fala aqui, né? N90TS. Nós estamos na região norte de Londres, em Edmonton Green. Você será bem-vindo aqui, porque nós somos luz para os povos. E o nosso lema é transformando o mundo... Uma vida de cada vez. Transformando o mundo... Uma vida de cada vez. Obrigado. Que você possa compartilhar, né, esse podcast. Será muito bom para nós curtir, para que mais pessoas nos encontrem aqui, né? Se inscreva no canal, para nós é muito importante. Comenta lá, compartilha. Isso aí faz o nosso conteúdo se tornar relevante e o YouTube, tanto como o Instagram, compartilha com mais pessoas e a igreja ela se torna mais conhecida e o evangelho também. Amém. Esse é o nosso podcast Filhos da Luz. Deus te abençoe. Amém.